Olá, querido pastor e líder, vim aqui na sala dos adolescentes da nossa igreja para gravar esse vídeo para você. Confesso que é um dos vídeos mais, tristes que eu já fiz, complicado, um desabafo que eu quero gravar para você. Eu estou aqui impactado com a história de vida de um pastor e eu vejo essa mesma história se repetir com vários e eu quero gravar esse vídeo para você. Você vai entender. Fica até o fim que é muito importante para você que é líder, tá bom? Gente, é o seguinte, parece que nós estamos cada vez mais abandonando critérios e qualificações para quem quer ser um pastor ou um ministro, não é? Parece que virou varejo agora, qualquer um vai. Por que eu estou dizendo isso? O que me inspira a gravar esse vídeo para vocês é esse livro desse cara que eu vou falar daqui a pouco. Veja, eu sou um cara apaixonado por plantação de igreja. Esse é um dos melhores livros que já escreveram sobre isso. O Plantador de Igreja, O Homem, a Mensagem e a Missão. Eu tenho a minha versão aqui em inglês, né, que eu tô aqui, eu leio. Darren Patrick é o nome do autor do livro. Por que eu estou te contando? Veja, olha a história desse cara e você vai entender o vídeo. Lançou esse livro em 2010, fez muito sucesso, é pastor de uma... pastor de uma mega igreja americana. Tudo bem, tudo legal. O cara é parte de grandes equipes, que eu não vou perder tempo aqui falando, mas nos Estados Unidos de plantadores de igreja muito relevantes. O que acontece? Acontece que é o seguinte, ele foi disciplinado pela própria liderança da igreja dele, a equipe de liderança de presbíteros. Por quê? Porque ele estava com conversa furada com a mulherada da igreja, né? Não chegou a trair a esposa como assim, fato consumado, adultério, não rolou. Mas flerte com outras duas mulheres da igreja, reuniões inapropriadas, o pessoal chamou ele, fizeram uma investigação e ele também é um cara maduro, abriu o jogo, e é isso que uma igreja, é isso que uma igreja séria faz, certo? Disciplina o próprio líder. E ele ficou 1 ano sendo tratado por eles. Esse tratamento consistia em algumas reuniões para confrontar vaidade, orgulho e coisas do coração dele, olha só. E ele conta, ele mesmo contando depois, que essas reuniões tinham algumas características interessantes. Por exemplo, tinha uma delas que ele tinha que ficar sentado, ouvindo o pessoal da equipe dele, já te falei, era uma mega igreja, então ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, não é? Uma equipe dele falando o que eles pensavam a respeito dele e ele não podia falar nada, ele não podia revidar. O que aconteceu? No primeiro dia, os caras falaram, poxa, o pastor aí é gente boa, legal, eu gosto dele, mas eu acho que às vezes ele nos trata mal, eu acho que às vezes ele é orgulhoso, eu acho que às vezes ele faz de nós empregados dele, ou coisa do tipo, ele está nos usando. Na cabeça dele, ele falou, tá louco, essa pessoa tá... No segundo dia, outras pessoas foram falando a mesma coisa, até que caiu a ficha dele, fez o download lá, ele entendeu e ele pensou, cara, sou eu mesmo o problema, eu sou assim. E ele começou a ver, né, esse espelho, a se ver nesse espelho. Quando ele voltou desse tempo de disciplina, ele começou a gravar vídeos, podcasts, tudo isso para ajudar pastores que estavam com essas dificuldades emocionais, dificuldades no casamento e problemas com orgulho. E aí, o ministério dele cresceu mais ainda. O cara fez do limão a limonada, né? Por que eu estou falando isso? A gente precisa, eu quero falar 3 coisas nesse vídeo. A coisa número 1, a gente precisa rever critérios e qualificações para o ministério. E eu vou chegar no fim dessa história, fica até o fim que é surpreendente. O que acontece? Você não pega um avião onde o piloto não tenha licença para ser piloto. O cara pode gostar de avião, entender de avião, mas sem a licença ele não pode pilotar. Você não vai para uma mesa de cirurgia onde o cara não é um cirurgião credenciado, reconhecido, feito todo o processo. Nenhum arquiteto vai fazer uma casa mentindo, dizendo que ele não é um arquiteto, certo? Pessoas sem a qualificação necessária destroem a vida dos outros. Um piloto, um cirurgião ou um arquiteto pode matar as pessoas, não é? Por que nós temos que ser menos intencionais quando vem a respeito de qualificação para o ministério? Qualificação, critérios para avaliar o novo candidato. Não é só aquele chamado de Deus emotivo, emocional, que você fala, Deus me chamou. Quais são as qualificações? Veja, a Bíblia fala mais de qualificação para o ministério do que fala de recomendação para a ceia e para o batismo. Se você juntar 3 cartas pastorais que nós temos no Novo Testamento, 1º e 2º Timóteo e Tito, cara, ali tem uma lista, um checklist
de caráter, de integridade, de casamento sólido, de saber ensinar, de preservar a igreja contra falsas doutrinas. Tudo isso é parte de critérios que tem que ter um ministro. Não é necessário, eu não acho que seja necessário uma formação superior reconhecida. É bom, lógico que é, teologia e tal, mas não é um pré-requisito, certo? Às vezes o cara preenche todos os pré-requisitos de Timóteo, de Tito, mas não preenche o pré-requisito de alguma igreja, dos homens, porque ele não tem um canudo na mão. Não, então não é, mas é necessário que a gente tenha mais critério para avaliar. Então, eu costumo dizer, o cara já tem que ser pastor antes de ser, né? Saber proteger o rebanho contra falsos ensinos. É incrível como no Brasil isso está crescendo. De um lado você tem os legalismos das denominações, de outro lado você tem liberalismo teológico, ou a polarização política, direita ou esquerda, tudo isso. E o pastor sóbrio tem que saber defender o rebanho, ensinar, pregar a palavra de Deus com integridade, com relevância. Então, primeira coisa que eu queria falar, qualificações do ministério. Segunda coisa, pastorzão, você precisa cuidar das suas emoções. No caso do autor desse livro que eu comentei, ninguém acorda de manhã, de repente, flertando ou pensando em alguma outra mulher ou em alguma outra pessoa. Isso é processual, progressivo, ele vai acontecendo devagarzinho. Por quê? Porque não cuidou das emoções. Então vamos lá. Primeiro, muitos pastores são desleixados no que diz respeito às suas emoções. O seu corpo está gritando para você, suas emoções estão te falando, Deus está tentando falar com você através da sua tristeza, da sua angústia, da sua sobrecarga, e você não está ouvindo. Muitos pastores que eu conheço fazem coisas que Jesus não pediu para ele fazer. Ele acha que a igreja não vai sobreviver sem ele. Então há um desleixo, há uma indiferença para com as emoções. Tristeza sem motivo, burnout, cansaço, o que mais que eu notei aqui? Né? Várias coisas. Quando chega nesse ponto, o que acontece? O líder passa a ver a Bíblia como uma ferramenta de trabalho e não como um tesouro para o coração dele. Então é a ferramenta de trabalho que você tem que produzir. Você tem que criar novos sermões, e você não vê isso como um tesouro para a tua alma, para o teu coração. Outro dia eu sentei com as minhas filhas, todas na mesma cama, assim. Eu precisava de uma king size, né? Porque a mais velha está com 19 agora, as gêmeas estão com 14, mas a minha esposa, todo mundo na mesma cama, assim, e eu abri João capítulo 6 e comecei a ler para elas, falar do pão da vida de Jesus e tal. E foi uma delícia, só ler para o coração, para mim, para elas, não como uma ferramenta para trabalho. Então o que acontece? Os caras não cuidam da emoção, não procuram ajuda profissional, não vão atrás de um conselheiro, nada disso, e não lê a Bíblia como tesouro para o coração. Gente, vocação e carreira é a nossa eterna briga, não é? Quando você não cuida das suas emoções, você começa a agir como se as pessoas da sua igreja tivessem sorte de ter você lá. Você não fala, mas você vai agindo, querido pastor, como se as pessoas te devessem coisas. Você não é mais servo, você quer ser servido por elas. Isso te leva por caminhos muito perigosos. Terceira coisa que eu ia falar. Então a primeira, critério e qualificação. Segundo, cuidar das suas emoções. Terceiro, ouvir as pessoas. Tem um certo ponto que a gente para de ouvir as pessoas. E é incrível. Sabe o que eu tenho visto? Quem mais os pastores param de ouvir? O cônjuge. Às vezes a voz de Deus está ali dentro da tua casa, querendo corrigir você, que é tua esposa, e você não ouve. Porque eu estou agindo assim, porque eu estou debaixo de muita pressão na igreja, aqueles diáconos, aquela liderança, a igreja não cresce, a pressão com dinheiro, por isso que eu estou desse jeito. E ela está te falando alguma coisa, cara, você não está ouvindo. Segunda pessoa que você não ouve, às vezes a equipe. Você acha que os presbíteros, líderes, diáconos, ou enfim, são seus inimigos e não são. Às vezes a disciplina de Deus está naquela crítica e você não está ouvindo. Então o que acontece? Querido líder, eu sei que é difícil, eu sei que é muita pressão que você enfrenta, mas você precisa de cirurgiões e não de açougueiros. O que eu quero dizer com isso? O açougueiro corta para ferir, para arrancar pedaço. O cirurgião corta para sarar, para curar, não é? Você precisa de pessoas que você possa ouvir, que ainda que elas cortem você,
ainda que doa em você, elas querem sarar você. Não é uma opinião de qualquer um. É uma palavra com reverência, com carinho, com sabedoria, com cuidado. Você precisa ouvir as pessoas. O que aconteceu com o autor do livro, que eu falei no começo do vídeo, foi o seguinte. Ele voltou desse período de disciplina, ele se reergueu, reconstruiu o ministério dele. Mas um ano atrás, eu estou gravando esse vídeo em 2021, um pouco mais de um ano atrás, ele deu um tiro e se matou. Pastor. E tem crescido muito isso. Uma dor silenciosa que ele não compartilhou com ninguém. Nem com a esposa, nem com equipes, nem com ninguém. Se você ler o livro dele, eu recomendo, é o melhor livro que eu já li sobre plantação de igreja. E o cara não aguentou os pesos e tirou a própria vida. Presta bem atenção o que você está fazendo com a tua vida. Você é alguém antes de ser um pastor. Você é alguém antes de ser pai ou marido. Eu estou falando principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para homens, porque eu sei que é a maioria que está no ministério pastoral. Muitas mulheres também estão, eu sei disso. Mas presta bem atenção. Tenha critérios antes de entrar no ministério. Busque as qualificações necessárias e também antes de promover alguém ao ministério. Segundo, cuide das suas emoções. Não despreze, não varre para baixo do tapete. A tendência é piorar e não melhorar. Você tem que tratar. Terceiro, ouça pessoas. Eleja pessoas por vir. Seja mais humilde. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Manda ele para algum pastor que você ame, se importe com ele, para algum líder. Assina o canal, gente. Dá uma moralzinha, dá uma força aí, o sininho e assina o canal. Eu realmente acredito que quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando. Que Deus abençoe você e seu ministério.